Ei, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos um resumo da aula sobre verbos e parâmetros da Libras, tá? Presta atenção e pratique aí em casa, certo? Vamos lá. Verbo acompanhar. Primeiro nós vamos passar uma sequência de verbos, depois nós vamos pensar sobre os parâmetros que regem a formação desses verbos. Então, acompanhar, prestem atenção. Olhem bem o formato das mãos, a configuração de mãos. Acompanhar. Ok? O verbo acordar ou acordar. Mais adiante nós vamos entender se pode ser só assim, se tem que ser com as duas mãos. Mais adiante nós vamos ver. Acordar ou acordar. O verbo acusar. 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 Ou ser acusado. Você me acusou? O verbo abençoar ou abençoar. Deus abençoe você. Que Deus me abençoe. Ok? O verbo assustar ou assustar. O verbo brincar. O verbo atrasar. Entenderam a frase? Ontem eu cheguei atrasada. É um exemplo. Você chegou ou você veio até aqui, mas está atrasado. Mais um verbo. O verbo conhecer. Esse verbo, pessoal, é um verbo simples. Então, ele não altera em relação ao referente. Presta atenção. Eu conheço você. Se eu quero dizer que você me conhece, eu vou dizer entendeu? Eu não vou fazer você. Não, você me conhece. Certo? Agora o verbo beijar. Ele tem uma expressão, tá? E essa expressão, ela vai favorecer para a coerência do sinal. Beijar. Ok? Se eu não fizer a expressão e ainda fizer um movimento circular, vai virar um outro sinal, que é o sinal de experiência ou experimentar. Tudo bem? Então, assim, beijar. Assim, fazendo um movimento circular, experiência ou experimentar. O verbo continuar. Continuar. Temos também o verbo esperar. Entenderam a frase? Eu esperei por você, mas você atrasou. Utilizamos aqui o verbo atrasar, que nós aprendemos, e aqui o verbo esperar. Professora, assim também é o sinal de esperança? O sinal de esperança é mais comumente utilizado assim, tá? Eu espero que você passe na prova. Eu espero que Deus me abençoe, tá? Esperança. Mais um verbo, o verbo esconder. Algo que não pode mostrar. Esconder.
Agora, então, vamos pensar um pouquinho como que ficam os parâmetros, como que esses verbos são formados. Vamos ver? Presta atenção, o verbo acompanhar. Como é formado o verbo acompanhar, pessoal? Eu tenho essa configuração de mãos, prestem atenção. As duas mãos estão com a mesma configuração, as duas mãos estão ativas, é diferente do verbo ajudar. No verbo ajudar, eu tenho uma mão passiva, uma mão boia ou mão de apoio e tenho uma mão ativa, que é essa que empurra a outra mão. Mas no verbo acompanhar, as duas mãos fazem o mesmo movimento, têm a mesma função, tá? Acompanhar, ok? Configuração de mãos. Movimento retilíneo, eu não faço curvinha, não oscilo, não faço zigue-zague, eu faço um movimento retilíneo. Então, como que eu descrevo esse sinal? Configuração de mãos no formato da letra A, movimento retilíneo, orientação da palma. Se eu abrir a mão aqui, ó, na hora que eu estou fazendo o verbo, se eu abrir a mão, eu vou ver que ela está virada para a contralateral. Essa mão está virada para o lado contrário, essa palma está virada para o lado contrário. Tá? Qual é a orientação da palma desse sinal? Contralateral, tá? Então, a configuração de mãos nós vimos, o movimento é retilíneo, tá? O ponto de articulação é no espaço neutro e a expressão não manual é neutra, não faz diferença aqui nesse sinal. Pessoal, esse sinal ele vai ter um sexto parâmetro, que é o que nós chamamos de arranjo de mão. As duas mãos aqui nesse sinal, elas têm a mesma função, elas ocupam a mesma função, porém, neste sinal aqui, nós não podemos fazer com apenas uma mão. Então, o verbo acompanhar, eu não posso fazer assim, ó. Eu acompanho você. Não. Ele é feito com as duas mãos. O arranjo de mão aqui é um arranjo que necessita das duas mãos para que esse sinal seja completo. Tudo bem? O verbo acordar. No caso do verbo acordar, o arranjo de mão que nós temos é um arranjo que me permite utilizar uma mão ou utilizar as duas mãos, tá ok? Então, aqui é diferente do verbo acompanhar, tá? Então, acordar. Eu começo com essa configuração aqui e termino com essa, acordar. Ok? Ele é ancorado no corpo, na região próxima aos olhos, tudo bem? Ancorado aqui próximo aos olhos. E a orientação da palma da mão. Vamos pegar esse verbo aqui, vamos abrir essa palma da mão. Ela está para onde? Para frente, né? Ó. Se eu abrir, ela está para frente, tá? A expressão no manual desse sinal é uma expressão de acordar. Se eu fizer o sinal acordar com os olhos fechados, vai gerar uma incoerência nesse sinal. Tá, pessoal? Então, a expressão manual desse sinal é a expressão de abrir os olhos. Tá? E muitas vezes vai ser utilizado para prestar atenção também, esse mesmo sinal. Fique atento. Também é utilizado assim, mas pode ser acordar. Tá? O sinal de acusar. Movimento retilíneo. A configuração de mãos é essa. Vocês podem verificar na tabela qual é o número dessa configuração. É um desmembramento da letra B, tá, pessoal? Confiram na tabela de configurações que está disponível para vocês ou pesquisem na internet o formato, essa configuração de mãos, qual é o número dela, tá? Então, movimento retilíneo, essa configuração de mãos, a orientação da palma também para a contralateral. A expressão é uma expressão um pouco séria, porque acusar é algo que traz um sentimento negativo. Então, você não vai acusar com cara de alegria, de amor, né? Você acusar, a expressão é séria.
ok? Ou me acusar. O verbo abençoar. Esse verbo abençoar também, o arranjo de mãos aqui desse verbo permite que eu utilize as duas mãos, que tendo a mesma função, e me permite também utilizar uma mão, tá, pessoal? Orientação da palma para baixo, movimento interno da mão de abrir, e é retilíneo porque eu não faço assim, eu faço. Se você observar aqui é um movimento retilíneo, mas tem um movimento interno das mãos de abrir e descer em forma de movimento retilíneo, ok? O verbo assustar, ou é possível fazer com as duas mãos, não perturba o entendimento do verbo. Tudo bem? Assustar. Então, o verbo assustar, ele é feito com essa configuração de mãos. Ele tem um movimento, se você for pegar aqui e perceber, você vai ver que é um movimento semicircular, porque eu faço isso. Pequenininho, curtinho, mas é semicircular, assustar. Ele é ancorado no corpo, ele é feito nessa região aqui do tórax. Ele tem uma expressão não manual, né, de susto. Eu não faço assim, não faço, né? Ele traz uma expressão de susto para gerar uma coerência para esse sinal. Tudo bem? O verbo brincar também uma expressão de descontração. Brincar. A configuração de mãos em formato do Y. A orientação da palma é para trás, para o corpo, para dentro. O movimento é circular. Observem bem a ponta aqui do meu dedo mindinho. É um movimento circular. Tudo bem? Esse é o sinal de brincar. O verbo atrasar. No caso do verbo atrasar, nós não temos aqui o parâmetro de arranjo de mãos. Por quê? No caso do verbo atrasar, ele é feito, as duas mãos têm funções diferentes. Essa mão aqui é uma mão de apoio, mão boia. E essa aqui é a minha mão ativa, que vai realizar esse verbo atrasar, tá? Então, aqui não é possível fazer apenas com uma mão. Tudo bem? A gente usa as duas mãos, para não perturbar o entendimento desse sinal. E aí, pessoal, o verbo atrasar, nós temos duas configurações de mãos aqui. Essa e essa, tá? Duas configurações de mãos. O movimento é um movimento semicircular também. E aí, se eu for olhar cada mão que forma esse sinal, uma tem essa configuração, está com a orientação da palma para a contralateral, a outra começa com a palma orientada para frente e termina com ela virada para dentro. Observem bem, se eu abrir, ela está voltada para dentro. Vamos ao sinal de conhecer. O sinal conhecer é feito com essa configuração. O movimento é um movimento semicircular, curtinho, tá? Faz esse movimento aqui curtinho. Ele é feito ancorado no corpo, na região entre o queixo e a boca. Conhecer, tá? A mão está para a contralateral. Vamos ao verbo beijar. Beijar na forma básica. Beijar, configuração de mãos, assim, ancorado aqui, próximo bochecha. Beijar, a palma da mão para a contralateral também, e a expressão de beijo, a expressão está aqui, ó, tá? Da mesma forma, se eu for falar beijar na boca, eu vou ter também a expressão. Ou dar um selinho, tá? Eu vou usar a expressão da mesma forma. Ou, verbo beijar. O verbo continuar. Continuar. Configuração de mãos, em V. O verbo, a palma da mão está virada para a contralateral. O movimento semicircular, porque eu saio daqui, ó, e faço isso, semicircular, tá? E a expressão não faz tanta diferença aqui. Continuar. Ok?
Agora, o último verbo da nossa lista, não, ainda não, penúltimo verbo, esperar. Temos a mão de apoio, temos essa configuração, as duas são parecidas. Temos o movimento de bater aqui no dorso da outra mão, esperar, tá? Uma palma está para frente, outra palma está para baixo, esperar. Nós temos o verbo esconder, também mão de apoio, fechadinha, com essa configuração. A mão ativa, começa com a palma da mão aberta e fecha. Termina assim, ó, com essa configuração assim, que é diferente disso, tá? Fechou. E aí a palma das duas mãos está para dentro. Se você abrir, você vai ver que está para dentro, tá? As duas. Então, esses foram alguns verbos que nós estudamos na última aula. Gostaria que vocês treinassem em casa e refletissem sobre os parâmetros que constituem cada um desses sinais apresentados, tá? Um abraço, pessoal. Bons estudos aí. Pratiquem.